Pessoal, agora oficialmente, né? Boa noite a todos e todas. Iniciamos a gravação no nosso quarto dia da Semana Afro, com um tema bem impactante que faz a gente refletir e transformar, para quem não está acostumado, né? Para quem não tem esse conhecimento, essa informação, para transformar vidas, transformar hábitos, que a gente tem que sempre respeitar os nossos irmãos e que tem a mesma alma, né? A alma não tem cor, que eu sempre falo, né? Estou falando desde da terça. A Simone congelou. A minha internet voltou. A internet é sexta-feira, eu falei, né? Do trânsito. A gente, muitas vezes, por falta de informação, cometemos alguns erros que podem gerar, assim, muita gravidade no assunto. Então, a linguagem, ela é muito importante. Então, por isso que a gente está aqui nesse movimento da Semana Afro, com o tema no mercado, um dos temas, tá? Um dos temas, a abordagem ao mercado de trabalho para o negro. Eu comecei na terça-feira falando que uma estatística, né, de 2019, da nossa população, 70% dos demitidos em 2019 foram os negros. 70%, é muito mais que a metade. Então, isso para mim, na minha visão, é tipo um holocausto. Então, é uma vergonha. Eu já quero deixar aqui gravado, porque isso é importante, né, para que a gente possa, como eu falei, criar uma cultura, reconstruir, reaprender. E assim, dando início, eu quero agradecer a presença de todos e todas, os colegas, os coordenadores, os professores, os alunos, as alunas, todos que estão aqui envolvidos com a nossa temática. E agradecer muito à professora Luciana, como eu falei, antes, né, de estar gravando, antes do início, é uma expectativa, porque eu vou falar para mim, né, e depois o Nelson vai apresentar a professora Luciana com mais propriedade. Para mim, é uma super expectativa, porque a professora Luciana, para mim, além de ser mulher, representatividade negra, ela faz parte de uma faculdade que eu tenho muita, assim, curiosidade de conhecer, porque é um diferencial, né? Zumbi dos Palmares assim, para mim, é um diferencial mesmo, para a gente ter mais força aí de acesso e comunicação, que é o que a gente vem pregando nesses 4 dias, né? Então, professor Nelson, por favor, tenha as honras. Então vamos fazer a apresentação aqui da professora Luciana Pena Morgado, socióloga, mestre em ciências e atualmente está concluindo o doutorado na Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela é docente da Universidade Zumbi dos Palmares, é pesquisadora e integrante do Núcleo de Saúde Mental e Direitos Humanos relacionados ao trabalho e do Fórum de Acidentes do Trabalho. Não sei se faltou alguma coisa, Luciana. Se faltou, depois você completa, né? Então, a Simone já deu as boas-vindas. Novamente, então, seja muito bem-vinda e você está, a partir de agora, com a palavra. Professora Luciana, antes eu só quero explicar um pouquinho da nossa logística, tá? Você tem o tema, você vai fazer a abordagem e no final a gente vai abrir para as pessoas interagirem, perguntarem no chat ou no Viva Voz, né? Abrir a câmera, as pessoas vão ficar livres. É uma interação muito que a gente está muito confortável, tá? É uma conversa, é um bate-papo. Então a gente vai ter né, esse tempo seu, nosso. Agora você vai ser toda nossa durante algum tempinho aí, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Todo seu. Obrigada, Simone Nelson. Eu também acho mais interessante, assim, mais dialogável. Vou expor não muita coisa para ter mais tempo de debate. Eu prefiro assim também. Obrigada pelo convite novamente e parabéns pela iniciativa. Como a Simone comentou, já é um assunto que, por incrível que pareça, é polêmico e complexo também. Então, parabéns pela iniciativa. E eu preparei uma apresentação de PowerPoint, né? Como eu comentei, eu vou começar a compartilhar aqui a tela.
E é uma apresentação breve, com um vídeo também, e depois eu acho que é legal o debate. A ideia, pessoal, é trazer um pouco, fazer um pouco um resgate histórico, né, sobre a questão do racismo e como hoje o negro está inserido no mercado de trabalho, né? Dá para ver a apresentação? Sim. Dá sim, professora. Maravilha. Então tá, eu assisti um pouco a palestra de ontem, né, do Ivair, muito boa, e eu vou resgatar alguns pontos que ele fala sobre questão histórica, que eu acho um ponto de partida importante para a gente falar do racismo, né? Sem o passado, a gente não consegue entender o presente, construir futuro. Então, é um breve resgate histórico para a gente lembrar, né, que há pouco tempo atrás, pensando no tempo histórico, a gente teve um sistema aí de escravidão, no qual o negro ele era uma propriedade privada, né, ele não era uma pessoa. Como hoje a gente tem um carro, né? Ah, eu tenho um carro, você tem dois. Era a mesma lógica. E essa propriedade você podia fazer o que quiser. A gente vai com o carro para onde a gente quer, enfim, era bem parecido. Então havia uma desumanização do que eram essas pessoas. E apesar da abolição, né, houve uma marginalização em relação ao grupo negro, no sentido de não acolhimento do Estado, pensando em políticas públicas de inserção desses sujeitos, né? Eles não eram sujeitos, na verdade é essa, mas uma inclusão em atividades econômicas ou remuneradas, né? Mas não, o que aconteceu foi justamente a inserção de outros povos, né, advindos da Europa, pensando uma política de branqueamento da população e marginalização da população negra, né? Então esse histórico é importante porque reverbera até hoje várias coisas que a gente acha que a gente nem entende, porque é muito sutil. E com isso, né, as relações de poder que já eram muito violentas durante a escravidão, né, o senhor e o escravo, que era uma propriedade privada, no Brasil a elite muito esperta utilizou-se do discurso da democracia racial para dizer que não, a gente gosta de vocês, mas vocês não vão ter direito a nada. Vocês eram escravos, não são mais, mas também não queiram compartilhar, né, das mesmas coisas, dos mesmos privilégios, né, no caso. Então, esse histórico, né, que é quando a gente pensa racismo estrutural, né, o conceito, a gente pensa, então, que ele reverbera aí todas as relações, né, ele atravessa as relações, né, pessoais, de poder no trabalho, né, muito resquício das relações de poder no trabalho hoje em dia, que é bem autoritárias, né. Só um parêntese, eu estudo na USP Saúde do Trabalhador e eu estudo Sistema Socioeducativo, a Fundação Casa. E para fazer um link direto com a minha pesquisa, né, quando eu falei que não houve política pública para acolher essas pessoas, antes da abolição, houveram outras duas leis, uma do sexagenário e a lei do ventre livre, que também libertava, né, escravos acima de 60 anos do sexagenário, e a lei do ventre livre, filhos nascidos de escravas daquele momento, né, para frente. Existiram políticas para as crianças, né, quando a gente pensa hoje a Fundação Casa, o histórico dela, né, eu fiz um levantamento no meu mestrado, foi uma análise histórica da Fundação Casa. E ela foi concebida, né, como abrigo, colônias correcionais, justamente para abrigar essas crianças, que muitas vezes a mãe não tinha como ficar, e iam para esses lugares muito violentos, no qual o Estado tinha poder absoluto sobre essas crianças, né? E hoje, quando eu fiz esse histórico da Fundação Casa, a gente percebe, a maioria dos meninos que estão lá são negros, né, e tem condições de vida
precária. Qualquer semelhança não é mera coincidência nesse caso. Então, essa foi uma política, por exemplo, né, essas colônias correcionais, os reformatórios, e para a população no geral, depois de 88, não houveram essas políticas, né? Então, hoje, quando a gente pensa o racismo, a gente vê resquício desse momento, né, onde as pessoas tinham dificuldades de acesso a lugares, eram impedidos de estar nesses lugares, porque o racismo ele é estrutural, porque ele está em todas as instituições, né? Então, daí a gente fala o racismo institucional, no qual cada local cria dispositivos para a dificuldade, às vezes, ou a não inclusão dessas pessoas. Bom, e falando um pouco mais, então, de racismo institucional, eu queria passar um vídeo. Queria passar um vídeo e depois finalizar com alguns dados antes da gente fazer o debate, tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário, colocar alguma observação nesse histórico que acha importante, né, a gente abordar de repente? Professora Luciana, já que você abriu logo de cara, você trouxe aqui a Fundação Casa, eu até escrevi no chat. Falar da Fundação Casa, para quem trabalha em escola, é uma experiência, você traz uma experiência muito rica, porque é um depósito, o que é a Fundação Casa, né? É um depósito de adolescente, né? É um depósito que não tem um projeto, não tem engajamento, a gente sabe disso, né? A gente sabe que os trabalhos, os projetos são muito pontuais. Eu imagino as barreiras que não deve ser tentar fazer algo assim para melhorar algo que está abandonado. Não sei se é essa palavra abandonado, tá? Mas é a que me surge agora. Então, se você também puder falar um pouquinho dessa experiência, para quem trabalha em escola, ainda mais o Senai, que é educação profissional, que não tem, às vezes, tá? Às vezes não tem a noção do que é isso. Aí você poderia falar um pouquinho para nós dessa abordagem, tá? Mas você fica à vontade, como eu falei no início, você fica à vontade, tá? Não, é interessante, Simone, porque ela tem uma ligação com esse assunto, né? Tanto que eu começo a minha pesquisa de mestrado, que eu fiz o levantamento histórico da Fundação Casa, falando da lei do ventre livre, né? Que essa instituição não foi coincidência que foi criada nesse momento. Então, quando a gente pensa essa questão do menor abandonado, né? Menor nem é uma palavra legal de se usar, na verdade, porque remete àquele período. Mas criança e adolescente, quando você tem essa lei totalmente fora da realidade, né? Porque como que você vai libertar o filho e a mãe continua escrava, né? Estranhíssimo isso. E aí que criou-se, né, esse número de crianças e adolescentes negros e pardos também, pretos e pardos, né? Sem nenhuma... sem conviver com a sua família, né? Vamos dizer assim. E isso, até hoje, a gente vê muita situação semelhante àquela época, né? Com outra roupagem. Mas, por exemplo, eu fiquei 1 ano fazendo pesquisa de campo, né? A pesquisa foi uma demanda dos trabalhadores que queriam mudar o local de trabalho. E aí a gente tem um método que nós utilizamos na USP, que é o Laboratório de Mudanças, que a partir de conversa com os trabalhadores, pensa-se inovações no trabalho. E aí eu comecei a frequentar a unidade em Campinas, e eu fiquei 1 ano, então eu passava o dia lá com eles, almoçava, tudo. Foi uma experiência muito importante, porque eu fiquei numa unidade de internação, que hoje a Fundação Casa, ela prevê um programa educacional que ocupe o dia do adolescente, por exemplo, né? Então, ele tem aula regular de manhã na escola pública, tem professores que dão aula lá dentro,
E à tarde tem parcerias. Eu não sei se o Senai ainda é parceiro, mas em algum momento lá em Campinas eu acho que tinha curso do Senai. E tinha também outras instituições que prestavam, né, essa parte pedagógica de desenho, tinha informática, vários cursos. E é uma situação muito complexa, né, porque quando eu falei da política, né, que como foi concebido, foi para suprir necessidade dessas crianças, que hoje elas também são fruto daquilo, porque elas ainda vivem nas periferias, em condições precárias, com pouco acesso a saneamento básico. É um público diferenciado, é muito dependente químico. Então, é um lugar questionável de se pensar, de existir, mas não o que há ofertado para eles, né? Isso é muito interessante. Mas se fosse ofertado antes, por exemplo, né? Se o Senai desse curso para esse menino antes, ele poderia não ter se interessado tanto pelo tráfico, por exemplo, né? Então, uma breve análise é de que políticas públicas de prevenção a inserção desses meninos na criminalidade pode ser muito bom. É mais ou menos isso que eu penso sobre, né? Mas é um lugar muito complexo, dá para falar muito tempo, né? Mas não vou enchê-los só com isso também. Não, muito obrigada, viu, professora Luciana? E o Senai, ele é aberto para qualquer população, e só que o Senai ele não é do Estado, não é do governo federal, não é do governo estadual. Então, as políticas públicas para o Senai, a gente não tem essa obrigatoriedade, a gente faz e é aberto, entendeu? O que você está trazendo é super importante, o que deveria ter realmente é um engajamento maior com essas políticas, porque elas existem, né? No papel está escrito. Na prática, me parece que não é muito, não é bem isso, né? Então, falta, a gente sabe, né? Falta investimento, falta projeto realmente que viabilize isso, né? Sim. Mas é o que a gente está fazendo aqui, né? O Senai é aberto para receber de qualquer maneira, até porque é lei mesmo, né? E a gente é embasado em lei, mas isso que nós estamos propondo é algo além, né? O que, na verdade, que é o que você está falando, né? Se realmente tirasse essa criança e ela tivesse uma oportunidade profissional de um curso, que já vi acontecer, e meus colegas que estão aqui também, muda a vida, transforma a vida totalmente, né? Não tem... É um caminho muito de sucesso, né? Educação transforma, né? E vários falavam, sim, dos cursos, eles gostavam muito, e era onde eles conseguiam ter acesso, mas já lá dentro, né? Sim, verdade. Então, se possível, né, ter acesso a um Senai antes, por exemplo, seria fantástico. Mas é de se caminhar, né, para talvez esse caminho, né? Sim. Mas vamos lá, vamos fazer. Obrigada, viu, professora? Imagina. Eu separei um vídeo, 2 minutos, bem rápido. Não sei se vocês já assistiram, e eu vou experimentar passar assim agora pela primeira vez. Aí vocês me falam se estão vendo e escutando também. Vamos ver se dá certo. Acho que não. Se você quer me dar o link aqui no chat, eu puxo aqui. Eu tenho ele também, Simone. Deixa eu só voltar aqui. Eu tenho ele aqui também no YouTube aberto. Certo. Deixa eu ver. Dá para ver? Dá para ver. E ouvir? Peraí. Faz o seguinte, professora, você vai ter que descompartilhar, tá? Eu sei disso porque eu penei muito no começo com esse negócio. Você descompartilha,
Agora você vai lá e compartilha de novo, aí vai aparecer lá um campo áudio que você tem que... incluir áudio do sistema. Isso mesmo. E aí vai dar certo. Maravilha. Espera aí. Vamos lá. Não, peraí. Só um minuto. Aqui. Agora sim. Tá indo? Tá. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasada. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Né? Mais uma. O pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ele está limpando a casa dela, está limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. Um grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Diarista? Limpando a casa? Empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Um motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Um ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Chega de fingir que é normal. Racismo é crime. Bom, gente, eu não sei se vocês já conheciam o vídeo, né? Um vídeo que circula aí faz um tempo já, sobre o racismo institucional, e ele é bem simbólico, né? Porque ele coloca essa coisa do estereótipo, né? De como socialmente foi construída uma imagem, né? A partir daquele histórico, né? Da população negra no Brasil, como ao longo do tempo isso ainda reverbera, né? Porque na marginalidade foram destinados às piores funções, por mais que aboliu-se, né, a escravidão, as piores funções ainda ficaram a cargo dessas pessoas. O trabalho doméstico, por exemplo, 99% são mulheres, né, que trabalham no serviço doméstico. E foi regulamentado só em 2015, que é uma profissão, né, que advém desse momento da servidão. E em 2015 ainda a elite bem inconformada, né? Eu lembro que na época eu trabalhava no Diese e a gente fez uma nota técnica sobre o trabalho doméstico e os comentários eram lamentáveis, né? Como se essas pessoas não tivessem o direito de ter como um trabalho esse serviço. Ah, mas você é da família, mas você mora aqui, mas... Né, é uma atividade que promove a desigualdade, né? A partir do momento que você trata isso como um serviço não remunerado, por exemplo, né? Ou sem vínculo trabalhista. Então, é muito louco, né? Porque hoje o trabalho também está muito em xeque, vínculos de trabalho, né? Quando a gente pensa nos motoboys, e quem são eles? Que são os trabalhadores precários, né? São a maioria homens negros.
Então, toda essa questão que para falar que isso reverbera até hoje, né? E no vídeo ele traz esse estereótipo. Então, quando a gente fala de racismo institucional, teve uma época, eu não sei se pode ainda, talvez não, mas muitas empresas pediam, por exemplo, currículos com foto. E por mais que não pedissem, muita gente mandava, porque eu já trabalhei pré-selecionando gente e tal, e muita gente mandava currículo com foto, né? Então, isso, por exemplo, é um dispositivo institucional, de você já começar a selecionar as pessoas. Para que você vai querer ver a foto da pessoa? Lá na fundação, os meninos falavam muito para mim, assim, nossa, já até tentei procurar emprego, mas eu chego nos lugares e as pessoas às vezes ficam até com medo de falar comigo. Então, assim, é importante a gente rever isso, né? Esse tipo de... esses dispositivos, como eles operam nos lugares onde a gente trabalha também, né? Como que isso é visto. Eu lembro que ontem vocês falaram sobre menos professores negros na instituição, por exemplo, né? E é legal isso ser um incômodo, porque quando a gente tem mais oportunidades de lidar com pessoas diferentes, né? A gente agrega para o currículo escolar, inclusive, né? Então, muito legal, assim, parabéns pela iniciativa novamente. Aí, Oi, desculpa, é que, professora Luciana, eu gosto sempre de comentar o chat, porque aí fica mais, eu vejo que fica mais interativo, né? O Fabiano, que trabalha com a gente, escreveu sobre o vídeo, né, que você mostrou, que você apresentou, que vergonha alheia. Eu particularmente, eu não conhecia esse vídeo, né? Se depois você puder passar, eu quero muito ele, tá? Porque isso aí, a minha formação, né? A primeira formação é química, e eu gosto de trabalhar bastante com dados, bastante com pesquisa, porque as pessoas sempre falam, ah, não, isso daí é mimimi, né? Isso aí não existe, é fake news. Mas quando a gente apresenta dados, quando a gente mostra cientificamente, sabe, professora Luciana, não tem para a pessoa que tem o discernimento, né? Para a pessoa que eu penso que tem um raciocínio, né? Para mim, não precisa de mais nada. Você já está apresentando dados, está trazendo uma evidência. Então, não tem essa necessidade, né, de pegar as pessoas, né, que nem a gente apresenta dados, as pessoas às vezes ficam, mas aonde tirou esse dado, não é? Você apresentando esse vídeo ele é um experimento real, Então, isso mostra justamente que as pessoas veem só o externo, um rótulo. Então, e só para acrescentar, realmente hoje o currículo não pode mais foto, né? Não tem necessidade, né? E também eu vou além, não teria necessidade nem da idade da pessoa, nem a foto, e sim a capacidade dela e o querer trabalhar, né? Que é muito importante. Então é isso, né? Só para acrescentar aí, viu? Sim. Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu não estou conseguindo ver o chat, não sei por quê. Por isso que eu gosto de passar, que eu sei como que é. Quando a gente está apresentando alguma coisa, olha lá o Fabiano. Eu queria fazer um comentário sobre isso, não sei se posso. Ah, o Fabiano? Não, primeiro você, Nelson. Você é o mestre, pô. Não, primeiro é o Fabiano. O Nelson está me apoiando, está me ajudando. Por favor, pode ser. O Nelson é nosso padrinho, ele tem que estar assessorando. Eu particularmente não conheci o vídeo. Né? Essa semana, é o que a gente falou, é uma semana de bastante reflexão pra gente. Mesmo assim, eu acho que hoje a Simone falou que hoje eu tô meio... como é que ela falou? Tá direto? Tô sensível hoje. Porque verdade. eu contei algumas coisas para ela da minha vida aí, a hora que a gente tava almoçando. E aí eu tava refletindo essa semana, né? Porque, assim, poucas pessoas sabem disso, mas eu já fui, etc e tal, de torcida organizada, já frequentei muitos lugares, e um dos lugares que eu mais frequentava era uma casa de shows, uma danceteria que tinha em Santo André, que chamava-se Clubhouse. Esse Clubhouse, ele era, acho que a maioria não, era 99,999% de negros, né?
Ao lado tinha uma outra danceteria chamada Sunshine, que aí ficavam os brancos, né? Tinha aquela separação. E eu, por participar de torcida organizada, etc., eu ia mais para esse Clubhouse, né? Eu era o ponto branco, né, na sociedade negra ali. E eu sempre tive muitos amigos negros, etc. Então, para mim, esse negócio de preconceito, de racismo, é uma coisa que muitas vezes passou sim pela minha cabeça, hoje não mais, porque hoje a gente vai estudando, a gente vai evoluindo, que era mimimi, porque para mim estava muito próximo ali, né? Eu estava com aquelas pessoas, como que eu iria ter preconceito com aquelas pessoas? E aí, quando você chega no mundo do trabalho, você percebe esse racismo institucional, né? Você percebe as pessoas olhando torto para uma pessoa que chegou de gravata e porque ele é negro, porque ela não sabe se vai conversar com ele como se ele fosse o porteiro, como aconteceu no vídeo, ou se vai conversar com ele como se ele fosse o dono da empresa que está ali chegando, né? Existe essa dúvida. Quando o branco chega de gravata, não, ele não pode ser porteiro. Ele é já o dono da empresa, né? Isso já vem... a gravata no branco já vem embutido que ele tem um poder. A gravata no negro vem embutido que ele pode, naquele momento, ter sido solicitado para o cargo de porteiro e por isso ele precisa usar uma gravata. Então, esse racismo, esse preconceito, efetivamente, ele existe e existe todos os dias. E isso, por exemplo, no mundo educacional, é muito comum quando você vê que os alunos eles passam eu chamo carinhosamente, apesar de algumas delas não gostarem, da tia da limpeza. Então, quando a gente passa do lado da tia da limpeza, seja ela branca, negra, você passa do lado da tia da limpeza e normalmente eu costumo falar bom dia, Simone, algumas pessoas falam bom dia. Tem pessoas que passam por passar. Quando o aluno ele começa a ver que você fala bom dia, ele também fala bom dia para aquela senhora, porque hierarquicamente, naquele momento, ela está como a tia da limpeza, como a pessoa que limpa. E eu passei por um episódio há um tempo atrás, eu acho que eu não contei isso para a Simone. Aqui nessa escola, nós temos no fundo da escola agora, nós temos uma sala de café. E às vezes eu tô aqui à noite, que nem agora, eu vejo elas passarem, né? E elas vão lá tomar um café escondido, né? E aí eu cheguei um dia, tal, eu não percebi que elas tinham passado, eu cheguei e elas estava apagada a luz, porque elas estavam escondidas, teoricamente, tomando um cafezinho da... Eu falei, poxa, mas vocês não vão tomar café comigo? Vocês vão me deixar aqui sozinho, né? Elas querendo sair. E aí eu acendi a luz. E aí uma senhora, nós temos uma senhora negra aqui da limpeza, ela sempre tá bem maquiada, bonita, né? Ela tem um cabelinho bem baixinho assim, ela sempre... Você vê ela sempre sorrindo, pomposa e tal. Ela falou assim, não, eu não posso tomar café com o senhor. Eu falei, vem cá. Aí eu levei ela até a oficina e falei, a senhora sabe por que aquele aluno ali está aprendendo? Aí ela falou assim, ué, porque vocês estão aqui, estão ensinando. Eu falei assim, não, porque nós estamos aqui, porque a senhora fez a limpeza e ele está ali naquele ambiente estudando. Essa senhora começou a chorar. Simplesmente, eu não fiz nada, eu só mostrei para ela que ela é importante para aquele processo. Quantas pessoas, e aí esse racismo institucional, né, de colocar para baixo, e essa pessoa é uma pessoa negra, mas isso também acontece com as pessoas brancas, é óbvio. A gente está na Semana da Consciência Negra, né, onde a gente está falando sobre esse preconceito todo, e que efetivamente nós temos esse racismo, sim. Então não adianta a gente tapar o sol com a peneira, não adianta a gente falar que não existe, porque para nós, vou me colocar agora como o soberbo, né? Para eu que tenho a pele branca, é muito fácil eu falar que isso não existe. Nas declarações que nós tivemos durante essa semana aí, nós vimos o sofrimento de cada pessoa negra até onde ele chega, como ele consegue chegar. E uma pergunta que eu fiz na terça-feira, e eu gostaria de repetir para você, Luciana, para a gente pensar, será que a gente não está criando mais minorias? Porque aí a gente cria o branco. Antigamente nós tínhamos o branco e o negro. Hoje a gente tem o branco, o negro, o pardo, o semi-moreno, o quase moreninho, o amarelinho. Será que a gente não tem que criar? E aí eu não sei como fazer isso, porque quando a gente faz uma mudança estrutural na educação,
Pela pedagogia, a gente demora 20 anos para ter um resultado, porque isso demora muitos anos para mudar. Eu não sei, às vezes eu acho que a nossa sociedade, para mudar, infelizmente, nós teríamos que fechar tudo e começar tudo do zero, porque a gente tem muita coisa errada. Como que eu deixo de criar essas minorias? Como que eu posso trabalhar para criar um ser humano único, onde eu vou verificar se ele tem capacidade ou não, dar igualdade, não necessitar de cota. Hoje eu necessito de cota, eu sou a favor da cota, eu preciso da cota, mas não precisar de cota porque eu tenho igualdade desde a época que esse aluno ele entra lá nos seus 4, 5 anos dentro da escola, e eu tenho uma escola pública de qualidade, e eu tenho ensino particular também de qualidade, e eu consigo efetivamente viver com esses dois mundos. Como que a gente pode fazer, se é que você tem essa resposta mágica, né? Como que a gente pode fazer, de repente, para diminuir isso? Obrigada, Fabiano. Já responde? Já agora? Pode responder já, Fabiano, né? Pode, é sua. Tá. Que pergunta difícil, né, Fabiano? Primeiro, um comentário sobre quando você falou do reconhecimento do trabalho, né, das moças da faxina e tal. Só um comentário, acho que a emoção pode ser justamente pelo reconhecimento do trabalho, né, essas atividades que são conhecidas como não são muito importantes para a sociedade, né, que é de reprodução, mas não são valorizadas, né? Lixeiro também, outras atividades, os garis e tal. Quando a gente pensa essas pessoas no trabalho, né, toda essa desvalorização, ela leva muitas vezes os trabalhadores ao alcoolismo, à depressão e dentre outras causas aí. Então é importante o reconhecimento, é legal reconhecê-los, né? E a instituição também, a alta gestão, ter também essa perspectiva importante. Aí você perguntou se nós não estamos criando minorias. Quando a gente fala de categorização, né, de tom de pele, né? O Brasil ele é miscigenado, muito miscigenado, né? A maioria de negros que saíram da África vieram para cá e o Brasil foi o último a abolir a escravidão. Então, a população parda, né, e preta, que hoje junta 56% e é considerada a população negra, já foi chamada de muitos outros nomes já. Acho que nos anos 70, no censo, tinha a cor chocolate, marrom bombom, o mulato, várias nomenclaturas que hoje só é preto e pardo. Então já diminuiu essa classificação, mas quando você fala, né, dessas minorias, a gente pode falar minorias no sentido de acesso a políticas públicas, sim, porque eu também concordo que nós somos homo sapiens, todos nós somos. Mas entre os seres humanos há diferenças, né? Mas não no sentido de raça, biológico, como o nazismo utilizou-se, por exemplo. Mas no sentido de cultural mesmo, de identificação. As pessoas são diferentes, né? E culturalmente tem núcleos diferentes também. Então isso não tem como mudar, porque o mundo é grande e nem todo mundo se conecta ao mesmo tempo. Agora com o celular, essas coisas ruma para outro campo, né, as interações, mas então é muito difícil pensar nisso, né, como todo mundo se vê como igual, porque a gente vive numa sociedade também de relações de poder, de opressores e oprimidos também, né, o sistema capitalista ele não comporta todo mundo mandando, todo mundo tendo dinheiro. A desigualdade ela é prevista, só que a gente pode pensar o Brasil como muito desigual, por exemplo, né? Então, para tentar diminuir essa desigualdade, que foi elaborada a lei de cotas, né? Porque como o negro, ele era proibido de estudar, tinha uma lei, eu não lembro qual é, se alguém souber puder me ajudar, tinha uma lei quando criminalizava a capoeira, o candomblé e tudo mais, que proibia a entrada de negros em escolas.
Então, a gente era proibido. E aí, como é que você quebra isso com o tempo, né? Hoje a gente... Onde é a Zumbi dos Palmares, por exemplo, era um clube de regatas chamado Tietê. E era proibido também a entrada de negros. Hoje tem uma universidade lá para a população negra. Isso é muito interessante. Mas foi depois de muito tempo e que isso foi possível, né? Então, o acesso à educação até hoje não é simples, né? Há muito ensino muito bom no ensino público, por exemplo, mas as condições de trabalho às vezes não favorecem o professor a conseguir ensinar como gostaria, né? Então, dado tudo isso, né, eu acredito que a lei de cotas, tá, que inclusive vence o ano que vem, a gente tem uma campanha lá na Zumbi, o Cota Sim, que a ideia é que continue até que se diminua a desigualdade, porque senão a gente só aumenta a desigualdade, né? Então, quando a gente pensa que o negro não tinha acesso à escola, não podia entrar numa escola. E quando a gente pensa em história, né, até na sociologia, né, a gente tem uma perspectiva, né, de que o passado ele muitas vezes não se esgota, né, com o tempo, ele permanece. E então pode ser importante, mas junto seria bom ter outras políticas, né? E eu acho que o que desanima muitas vezes quando a gente pensa cotas, né, pode ser isso também, né? Que a desigualdade não diminui, porque é muito pouco, né? Teriam que ser feitas outras ações junto. Mas eu penso nessa perspectiva. Não, excelente. Agora o Nelson. É com você, Nelson. Desculpa, Nelson, Não, só para colocar aí, eu estava pesquisando aqui do lado, é a Lei 1 de 14 de janeiro de 1837, tá? Que fala que são proibidos de frequentar as escolas públicas. Primeiro, pessoas que padecem de moléstias contagiosas, segundo, os escravos e os pretos africanos, ainda que sejam livres ou libertos. Uhum. Ainda que fossem livres, né? Então. Exatamente. Surreal. Surreal. Obrigada, Fabiana. Agora é o Nelson. Você sabe que eu tive uma experiência interessante de racismo estrutural, mas eu não entendia como tal. Se passou, acho que tem alguns, talvez 4 anos atrás, eu saí do sindicato junto com um outro diretor e nós caminhávamos junto para o estacionamento. Nós chegamos no estacionamento, tinha acabado de sair de uma reunião, então a gente estava ainda no calor daquela discussão que tinha sido a reunião, e a gente paramos no meio do estacionamento para conversar. E no meio do estacionamento, é um estacionamento particular, né, que o sindicato mantém convênio lá e tal. E aí entrou uma menina, e ela chegou com o papelzinho, esse meu amigo, esse diretor é negro, né, chegou com o papelzinho para tirar o carro, para fazer a manobra, e ela foi entregar para ele. Na hora, eu achei até hilário aquilo, né? E quando ele falou assim, não, eu não trabalho aqui, né? E aí, quando ela saiu, ele falou assim, olha, cara, você não imagina, se eu paro em frente ao supermercado, eu sou segurança do supermercado. Se eu paro no estacionamento, eu sou manobrista. E assim, eu tenho que sempre negar que eu não tenho eu sou professor, mas assim, impõe, né, a sociedade vai impondo às pessoas atividades que muito provavelmente tinham relações com um passado muito distante, não é? E são profissões derivativas ou derivadas, não é, justamente da falta de uma educação formal, um pouco mais aprofundada, né, assim por diante. E eu acho que foi o Luiz Gama, o abolicionista, né? Depois eu comecei a pensar nisso, e o Luiz Gama, acho que foi ele que disse que os efeitos da escravidão iriam perdurar ainda por muitos anos na sociedade brasileira. E me parece que tudo isso é fruto justamente de um regime econômico, né, que
oprimia e sujeitava a população negra, assim como os indígenas, né, a um trabalho forçado, né? Essa é a minha... Eu não encontro outra... E, assim, o desprezo pelo trabalho também, né? Eu acho que nós temos uma classe dominante que despreza o trabalho. O trabalho é sempre visto como algo a ser feito, assim, você fala assim, o trabalho especializado, mas aquele trabalho que não é especializado é um trabalho marginalizado. Embora ele seja importante e as pessoas não consigam viver sem ele, e você deu o exemplo aí, né, dos coletores de resíduo, né? Imagine se os coletores de resíduo ficarem assim uma semana, duas, sem executar o trabalho deles, né? O que vira das nossas comunidades? Então, eu localizo, assim, não sei, eu posso estar errado, não sou estudioso no assunto, mas localizo na desvalorização do trabalho e um pouco dessa questão também do racismo, né? É claro que isso tem uma história, já remonta até antes nos tempos da escravidão, até na religião aparece isso de forma bem definida, né? A inferioridade dos negros e dos indígenas diante do homem branco, né? Mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão do trabalho, que eu acho muito importante, porque a gente está vivendo um período de retirada de direitos, né? E quando você retira direitos, precariza o trabalho, a população que mais sofre são os pobres e os negros. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso, um pouco na ótica assim, sobre a questão do trabalho propriamente dito. Como eles estão inseridos, por exemplo, Nelson? Assim, por que o trabalho, um tipo de trabalho que é tão essencial, ele é ao mesmo tempo desvalorizado, né? Então, o caso dos coletores, mas de um modo geral, hoje em dia nós estamos vivendo num país onde os direitos trabalhistas eles estão sendo suprimidos. Então, a CLT promulgada por Getúlio Vargas, ela já está completamente descaracterizada. E tudo sempre em nome de ter mais emprego, em nome de ter mais produtividade, em nome, né, de melhorar a sociedade, melhorar não sei o quê. O que vai acontecendo? Os direitos eles vão sendo subtraídos. À medida que isso acontece, então, isso, para mim, denota o quê? Uma ausência de valorização do trabalho pelas classes dominantes. Essa é a questão. A outra questão é a seguinte: quando você desvaloriza o trabalho, a população que mais sofre é justamente aquela população que depende do Estado. Então, são os pobres e são os negros. E a população negra, claro, ela tem ela é credora, vamos dizer assim, não é? De um passado glorioso, né? Porque a época da escravidão produziu um sistema econômico que ele era muito, em termos de economia, ele tinha lá a sua eficiência. Não era de total eficiência porque não tinha poucos consumidores, não é? Mas ele ajudou a acumular riqueza. E, bom, eu estou me perdendo, estou divagando muito, mas o que eu quero dizer é isso, é sobre essa questão da retirada de direitos e da precarização do trabalho. E quem sofre com isso? Quem sofre com isso é a população negra e são os pobres, né, também, né, de modo geral. Sim, esse é um assunto que rende mesmo, Nelson. E quando a gente fala do trabalho, né, de um tempão para cá, a gente vê de um tempo histórico não tanto, mas anos 70 para cá, tem-se uma palavrinha aí que está sendo cada vez mais recorrente, que é a flexibilização do trabalho. Né? Desde o toyotismo, taylorismo, fordismo, hoje a gente fala uberização do trabalho, porque qual que é a ideia? Né? O trabalho enxuto, quanto menos gente, mais lucro.
Então, isso é uma máxima aí do sistema capitalista, que ele tem pedido cada vez menos sobra de mercadoria, não pode ter tempo ocioso, não existe, porque tempo é dinheiro, né? Então, desde os anos 70, a gente percebe uma mudança na organização do trabalho muito forte. Hoje a gente tem o quê? Trabalho mediado por plataforma, né? Isso daí está chegando, cada vez mais o trabalhador com mais de um vínculo de trabalho e sem nenhuma segurança, né, proteção social, porque, como você bem colocou, a CLT hoje, eu não sei se eu vou ter mais um trabalho CLT na minha vida, eu nem penso nisso. Antigamente a gente pensava, mas tem que ser CLT, né? Esqueçam. Então, é uma tendência mesmo. E quem que está nesses... Ainda existe, tá? Estou falando esqueça, mas existe ainda o trabalho formal. E ele é cada vez mais reservado e vai virando uma coisa exclusiva, né? Então, tende a ficar em algumas categorias, em algumas funções. E quem sempre fica com o mais precário vai ser sempre quem está na desigualdade com menos possibilidades, né? Então, por isso que é importante a gente lembrar qual que era a função, né, por exemplo, do negro na escravidão, era de servir. Aonde a gente vê negro hoje ainda, a maioria? No restaurante, servindo, no hotel, servindo, na casa, servindo, na escola, servindo, na penitenciária, preso, e servindo também, no sistema socioeducativo, preso e servindo. Então, assim, gente, não é mera coincidência, né? Isso tem a ver com o histórico. E, o que fazemos com essa informação? É importante a gente perceber que você incluir o negro, como tem um discurso muito, né, às vezes da cota, mas você vai pegar um lugar do branco. Não é bem assim, né? Porque a gente não concorre diretamente com as pessoas. Não sei, eu creio que o filho do Luciano Huck, por exemplo, ele tem muito mais acesso do que meu vizinho na periferia de São Paulo. Eu tenho certeza. E os dois competem no mesmo lugar, eles têm, é justo você dar a mesma prova para duas pessoas de realidades diferentes? Não sei, pensando na educação, né, processo pedagógico. Enfim, então são questões que são importantes, né? Porque a sociedade ela é menos violenta, né? A partir do momento que ela é menos desigual. Então é pensar nessa perspectiva. Mas por que acesso a negro, índio é importante? Porque você tem menos desigualdade, né? Você tem menos desigualdade, você tem menos violência, mais qualidade de vida. Então, é meio que disso que se trata. Eu trouxe alguns dados estatísticos, e aí eu queria apresentar antes de... Eu não sei até que horas vai também, mas eu queria mostrar esses dados, que é mais alguns indícios aí. Professora, fica à vontade, vai até onde que... Tá, é bem rápido, tá, gente? É só para dar uma provocadinha aí um pouco mais, e aí quem quiser pôr pergunta, eu não consigo ver o chat, se depois... Mas pode deixar, viu, professor? Eu estou aqui na assistência, tá? Tá bom. Por enquanto, eles só comentaram sobre as baladas, né, que o Fabiano citou, então eu não falei, tá? Quando for algo pertinente aqui... Tá. Obrigada, Simone. Imagina. Então, assim, o vídeo ele trouxe alguns dados já, né, no final, e aí só mais alguns que eu trouxe, dados mais recentes, para a gente ter um pouco mais de noção onde estão inseridas essas pessoas, né? Então, só retomando um dado do IBGE, da PNAD contínua, né, sobre brancos e negros no país, no sentido quantitativo. A PNAD é uma pesquisa bem interessante do IBGE, porque ela é domiciliar e autodeclaração. Então, costuma-se ser mais confiável no sentido da pessoa que está declarando, né, qual a cor que ela se vê.
trabalhadores em cargos de chefia, por exemplo. Essa é de uma pesquisa do DIEESE, que foi especial agora de novembro. E quando a gente pensa cargo de chefia, por exemplo, né? Os homens brancos, eles são mais que o dobro do que as mulheres negras, por exemplo. Rendimento médio também, né? Segue a mesma tendência. Trabalho desprotegido, né? Então, quando a gente pensa em formalidade, trabalho sem carteira, os negros, eles estão muito mais vulneráveis também. São os primeiros a ser demitidos, né? As mulheres negras, por exemplo. O trabalho doméstico, que eu já falei também, o dobro de mulheres são negras, né, na categoria. E mais vulneráveis quando a gente fala de mercado de trabalho, a taxa de desemprego também demonstra que é a primeira a ser dispensada no trabalho. E isso, o que também, pensando, né, adoecimento do trabalhador, por exemplo, né, o que isso impacta, né? Tem poucos estudos que falam da população negra e a saúde no trabalho, porque costuma se fazer muito sobre o trabalho formal, né? Então, por exemplo, o movimento sindical, uma crítica agora, que ele muitas vezes ele olha só o trabalho formal, né? E a maioria das pessoas negras estão locadas em trabalhos informais, ambulantes, trabalhadores domésticos. Então é uma galera que é pouco estudada, mas sabe-se que essas condições de trabalho, né, por exemplo, levam ao alcoolismo, né, os trabalhos socialmente desvalorizados, por exemplo, que são muito importantes para a sociedade, mas são desvalorizados porque está atrelado à população negra esse trabalho, né? Então, como a gente tem esse histórico de trabalho servil, permanece assim. E isso ele impacta na saúde, né? Então, quando a gente pensa qual que é a maior causa de adoecimento mental, né? A gente pode pensar o assédio, por exemplo. O assédio no local de trabalho, que é comum no Brasil, né? Falando de relações autoritárias e tudo mais. O negro, certamente, ele é muito mais vulnerável, porque ele está numa situação de precária, muitas vezes, tem todo esse histórico, né, de um discurso hegemônico, branco, que inferioriza essas pessoas, né? Então, os dispositivos, é legal a gente pensar que eles estão atrelados ao discurso, né? Um discurso que tem que ser legitimado o tempo inteiro. Então, eu tenho que ver muita gente preta servindo, porque senão não vai, o discurso, né, o meu poder, ele pode ficar em xeque. Quando eu falo de homem branco, tá homem rico branco, olha aquela meia dúzia lá que detém os meios de produção no mundo, são essas pessoas. Que pensam, né, como o Nelson colocou agora, que articulam para que o trabalho seja cada vez mais precário e desumano. Então, a gente está muito mais vulnerável ao assédio sexual, a mulher negra, por exemplo, estresse pós-traumático, né? E acidentes fatais também, né? Muitos trabalhadores da construção civil, por exemplo, que não têm muito acesso a equipamentos de proteção individual e tudo mais. Então, quando a gente pensa em adoecimento no trabalho, falando brevemente sobre esse assunto, a gente pode pensar a população negra mais vulnerável, né? O suicídio, por exemplo, a maioria das pessoas que cometem o suicídio são homens negros, né? Isso tem a ver com o trabalho. Porque também o trabalho é uma categoria que ela é central para o homem, né? Para o ser humano. Então, mas por que o trabalho? Quando fala que o racismo atravessa as relações do trabalho também. É uma categoria que ela tem essa potência de ser central na vida do ser humano, é a atividade que dá renda para ele, né? Que ele se identifica, que ele atua, que faz ter sentido na vida, né? Aí, para terminar, eu queria deixar essa imagem, para deixar aí, para saber o que vocês acham sobre elas, né, as imagens. A imagem do lado direito são os garis do concurso, acho que 2018, do Rio de Janeiro. É uma foto dos concursados do ano. E os trabalhadores da XP do outro lado, numa confraternização em meio à pandemia, sem máscara, né? Não sei, acho que eles não têm nem máscara. Que é uma empresa de
do mercado financeiro, né? Onde tem dinheiro, poder e pessoas brancas também. Golpistas, né? São golpistas. A XP é uma empresa de investimento golpista, né? E aí tem essa foto bem simbólica da galera que trabalha na XP, nada contra, mas é um contraste interessante da gente pensar onde está o negro no mercado de trabalho, onde está o branco. E aí, para finalizar, eu deixo o meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato e conversar sobre, fico à disposição. A gente lá na Zumbi dos Palmares tem no Observatório da População Negra, a gente trabalha com pesquisa, extensão e formação também de trabalhadores sobre letramento racial. Então, a gente tem feito alguns cursos, tem curso com colégio equipe, com vários setores, e tem sido bem interessante, porque o retorno que a gente tem das pessoas, né, o desconhecimento, muitas vezes, tem me feito ver de outra forma também essa questão. E agora com vocês também, já as discussões que estamos tendo, é um assunto interessante. Agora, quem tiver a fim de falar alguma coisa, comentar, fiquem à vontade. Por favor, pessoal. O chat, né, o Fabiano, ele printou essa última imagem, né, professora, que você pôs, e ele escreveu impactante. Diante dessa imagem, a garganta de quem realmente se importa seca, né? De realmente quem se importa com as pessoas, porque é isso que eu penso. A gente tem que se importar com o nosso próximo, porque a gente vive no mesmo mundo, né? O Fabiano está levantando a mão. Fala, Fabiano. Eu acho que eu não tenho muito mais o que falar. A única coisa que eu queria pedir, e até de uma forma com muita vergonha, é desculpa para a população negra, é desculpa para os indígenas, é desculpa para todas essas minorias ou, de alguma forma, essa opressão que a gente tem hoje. Eu não sei, eu converso muito com o Nelson, muito com você, às vezes, a respeito desses assuntos, mas a impressão que tem, o Nelson acho que comentou isso ontem, foi que o Nelson comentou, que a gente está sempre em débito, né? Não sei se foi ontem ou se foi na quarta-feira. A gente está sempre em débito e eu não sei se a gente vai conseguir aí pagar durante esse período que a gente vai passar por aqui. Esse é o grande problema. O reconhecimento é importante, né, Fabiano? Porque todos nós estamos nessa estrutura, né? Então, de certa forma, a gente teve contato com isso. Eu já me peguei atravessando a rua sozinha com uma pessoa negra perto. Já tive vários comportamentos e pensamentos também que me distanciaram do que eu sou, né? Até quando eu entrei numa unidade da Fundação Casa Feminina, e aí eu me deparei com 90% de meninas negras, assim, num pátio bem grande, assim, e aí na hora que eu olhei, assim, eu fiquei muito emocionada, assim, eu comecei a chorar, assim, do nada, e o que passou na minha cabeça é porque eu não tinha estado ali em algum momento, porque era muito parecido comigo, assim, né? E aí você pensa, mas o sistema prisional tá aí também, olha o que eu pensei, né, ao lidar com a situação. E uma pessoa branca vai lidar diferente, vai entrar lá, eu estava com promotores de justiça lá, e para eles era normal até, não que eles concordassem com aquilo, mas não houve essa confrontação emocional, né? Pensando aí, Vygotsky, por exemplo. Eles tinham outra relação com aquilo. Então, para querer dizer o quê? Que a gente cresce com... introjetado de uma forma, aí não sei, os linguistas e psicólogos devem tirar de letra o assunto, mas como que a gente cresce, né, com essa visão, né, sobre essa outra pessoa? Porque a gente olha para alguém, a gente sempre vai pensar alguma coisa, porque a gente vive de referências, né? Então, eu sempre vou pensar alguma coisa, sempre vou achar que... E é uma construção social, né? E tem a ver com esse histórico, né, de desigualdade,
que não favorece para o desenvolvimento social, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, isso favorece para a gente cada vez mais ter índices de violência e dependência de outros países, né, por exemplo, também. Professora Luciana, tem um comentário no chat, é da Vanessa. A Vanessa trabalha com a gente. Enquanto as pessoas não tiverem oportunidade de acesso à educação, saúde, entre outras políticas públicas e ao trabalho, esses viés ainda permanecerão na sociedade. A Vanessa colocou esse comentário. Eu concordo, Vanessa. Se você quiser complementar, falar mais um pouco sobre ele também, legal. Vanessa, quer falar? Você está com áudio? Vocês me ouvem? Sim, claro. Alto. Né, legal. Som alto. Né, pelo que eu pude acompanhar da discussão, a gente passa muito por essa questão de acesso, né? A gente vê poucos avanços porque esses acessos foram sendo possibilitados, né, ao longo da história, né? Então, o próprio programa de cotas, né, que inclui a população negra, né, que inclui a população de baixa renda, né, o aluno de escola pública, né? Então, enquanto a gente não tiver acesso à população negra, enfim, né, seja o grupo que for, às políticas públicas, a uma educação de qualidade, né, a um trabalho do qual ele se preparou, estudou, né, e para ingresso, a gente acaba não mudando muito a história, né? Por mais que a gente tenha pequenos avanços, a gente só vai realmente ter, de repente, uma ação mais igualitária com acesso a todos. Muito legal, Vanessa, eu concordo também. Eu concordo contigo sobre isso. Alguém tem mais alguma questão, alguma pergunta? Me parece que assim, uma que eu acho que é muito importante é a gente concordar, né? Se bem que no primeiro dia o Jacino falou que a questão das cotas era um assunto até superado em termos de debate, né, na sociedade. Mas ainda tem muita gente que reclama de cotas. Tem muita gente que ali no tete-a-tete fala assim, meu filho poderia ter passado em medicina, mas aí tem as cotas. Então, as cotas viram até uma desculpa para o insucesso daquele aluno que não passa, eventualmente, no vestibular, né? Então, eu acho que, assim, nós temos que, de algum modo, né, pagar essa dívida. Quando eu falo dívida, é claro que eu falo da dívida da sociedade, né? E acho que uma maneira que a gente tem é sempre de defender as cotas, né? Combater o garimpo ilegal, enfim, defender a população quilombola. Eu acho que é uma forma que a gente tem de mobilizar a opinião pública, mesmo que seja um tete-a-tete, seja ali naquele almoço de domingo, a macarronada, o churrasco com o tiozão ali, que vira e mexe, ele é contra essas políticas afirmativas, mas eu acho que é uma maneira que a gente tem, às vezes, até de acabar se indispondo com um ou outro grupo, mas de marcar uma posição, de reafirmar a importância dessas políticas afirmativas que ontem nós conversamos com o Ivair, né? No sentido de superar, nós temos que superar isso, né? A imagem que você mostrou é arrasadora, né? Eu acho que, inclusive, você poderia passar essas imagens para a gente, para que a gente até Nelson, pudesse... eu já printei tudo, tá? Você já printou? Que ótimo. Claro que sim, legal, né? É uma imagem arrasadora, não desmerecendo o trabalho dos garis, não é isso. Não. Mas é que o trabalho dos garis é um trabalho menos remunerado do que daqueles brancos que manipulam, né, na XP, essa que é a verdade. Então, me parece que nós temos que ajudar e nós temos que trabalhar, não ajudar, nós temos que trabalhar, porque como você falou, Luciana, esse tipo de situação, ele condena todos nós. É a sociedade que vai para o buraco. É a sociedade desigual, que não oferece oportunidades, vai todo mundo, nós vamos de mãos dadas para o buraco. Então,
uma forma de superar isso é vamos dar as mãos e vamos defender as políticas afirmativas e lutar contra esse tipo de injustiça que permeia a nossa sociedade ainda, né? Injustiça e crime. E crime, sem dúvida. Exatamente. Professora Luciana, aproveitando, o Michel, que também trabalha conosco, antes do Fabiano falar, ele escreveu no chat que está te elogiando, elogiar a palestrante e todos vocês por essa semana impactante. Então, quem está acompanhando, né, que nem o Michel, todos os dias, realmente a gente está aprendendo a cada dia e é assim que a gente está fazendo uma cultura, reaprendendo sempre para poder fazer a transformação que as pessoas precisam, né? O mundo, ele só é possível ser transformado pelas pessoas, né? Não tem outro caminho, né? O Fabiano quer falar. Vamos lá, Fabiano. É só mais uma loucura da minha cabeça, né? Por incrível que pareça, eu sou contra a cota. Aí você fala, pô, você é contra a cota, como que você é contra a cota, né? No mundo que nós vivemos hoje, ela é necessária. Só que eu acho que, quando eu fiz a pergunta para a professora Luciana, a minha grande questão é como fazer para que nós não necessitamos ter um mundo com cotas? O que a gente precisa, como que a gente precisa trabalhar, eu acho que a gente não vai ver esse mundo, infelizmente. Eu acho que meu filho, de repente, não vai ver esse mundo, porque a impressão que eu tenho é que nós estamos criando mais tipos de cotas, e a maior prova disso é quando, por exemplo, você, na minha visão, pode ser que eu esteja sendo leigo nesse ponto, mas quando você pega, por exemplo, LGBTSHLMY, eu não quero saber o que cada um. Eu quero saber o ser humano, né? Não é todo mundo que. Primeiro que eu não sou nem bonito assim, mas não é todo mundo que vai me cantar porque é homem, ou porque é mulher, ou porque não sei o quê, ou porque. Né? Então as pessoas têm esse tipo de preconceito sem conhecer, e mesmo que a pessoa não chegue perto dela, não quero nem chegar perto daquela pessoa, porque aquela pessoa é assim, ou é da assado, e isso já aconteceu com o negro, com o pardo, com o japonês, né? A grande questão é como que a gente pode. Nós estamos em 2021, gente. Como que a gente pode criar um mundo futuro sem cota? Eu acho que é isso que a gente precisa refletir. Como que a gente pode criar um mundo futuro igual? Vamos ter escolas públicas para todo mundo? Vamos acabar com as escolas particulares? Não sei. Ou vamos criar vestibulares distintos, então primeiro entra o pessoal da pública e depois entra o pessoal da particular. A questão é como vivermos sem cota. Eu sou contra a cota porque eu acho que a gente começa a minorizar isso. Mas no mundo atual, no mundo que a gente vive, a cota efetivamente ela é necessária. Professora Luciana, mais um comentário no chat e mais uma mãozinha levantada, tá? Primeiro comentário no chat. Ana Paula é nossa aluna, tá? Do nosso curso superior. Parabéns à professora Luciana por abrilhantar essa palestra com tantas informações e conhecimento. E parabéns ao professor Bertarello, né, Nelson Bertarello, por idealizar essa semana de palestras com tantos convidados brilhantes. Obrigada a você, viu, Ana Paula? E agora a Marcela, que também trabalha com a gente. Pode falar, Marcela. Boa noite. Professora Luciana, muito obrigada por compartilhar conosco, né? E aí o Fabiano fazendo essa provocação, né? Eu fiquei me perguntando como é que a gente chega, né, tornar essa utopia realidade, né? Uma sociedade justa e respeitosa para todos, onde todos têm seu lugar, né? Seu espaço. E eu fiquei me perguntando, eu não sei, para mim, eu vejo que o que me orienta nesse sentido é pensar que a gente sempre tem que questionar, né? E eu acho que momentos como esse propiciam para nós essa possibilidade de dar um passo adiante para fora desse círculo de preconceito, para fora dessa bolha que a gente vive e muitas vezes não percebe, né? Eu acho que eu entendo, e de tudo que a gente ouviu essa semana, eu acho que a gente se questionar o tempo inteiro,
a gente se olhar e pensar o que está por trás da minha fala, o que está por trás da minha escolha, o que está por trás do meu julgamento de outra pessoa pela cor, pela orientação sexual dela, por que isso me interessa, sabe? Eu acho que esse é o único caminho, assim, para a gente conseguir dar passos numa evolução. Diante de tudo que eu vi essa semana, isso fica bem forte para mim, assim, porque o que a gente mais ouviu foi, nossa, eu não pensava isso, nossa, eu não me percebia não me percebia sendo preconceituoso. Então, para mim ficou muito forte isso, né? O que eu quero, por que eu quero e por que eu faço determinadas escolhas. Muito legal, Marcela e o Flávio também, né? Ana Paula, que também cumprimentou, Michel. São questões são provocações, né? Muito interessantes, assim, me ajuda também até a aprender um pouco, né? Eu acho que o Fabiano, ele respondeu a pergunta que ele fez para mim, porque quando ele falou que cota é necessário, mas por que precisamos, né? A cota, ela não é uma coisa que só tem no Brasil, né? Em 1920 e pouco, 30, na Índia, eles adotaram um sistema de cotas lá, que foi muito importante, porque é uma sociedade de casta, né? Onde não havia mobilidade, e eles utilizaram-se de cotas para conseguir mudar essa realidade social, né? Que também implicava em muita desigualdade. Os Estados Unidos também, na década de 60, no Brasil, em 90, também já tinha o deficientes em empresas, né, cota para deficientes. Então, assim, é posto já e cientificamente comprovado que a cota ela pode ajudar, Fabiano, nesse caminho de não precisar mais de cotas, né? Então, é uma questão que é necessário, como você falou, é necessário para que não haja no futuro. Pode parecer meio doido, mas tudo, né, a tendência é de que a cota seja um início, né? Então, aí quando a gente vê a inserção de negros em universidades, teve um aumento muito grande de 2012 para cá, mais de 1000%. Então, ela tem sido efetiva a partir do momento que o negro tem acesso a lugares que ele não tinha. E aí o que é interessante é esse discurso hegemônico de meia dúzia de pessoas ser contestado por outras pessoas também. Uhum. E aí, Marcelo, eu acho que nesse caminho, nesse processo de aprendizado, que a gente pode rever nossos preconceitos, né? Porque vão ser outros discursos ali, né? Confrontando um ao outro. E aí pode-se ter um processo de aprendizagem, né? Mas agora eu trabalho com uma pessoa negra, eu não sabia que ela passava no ônibus, não sabia que ela passava na periferia. E aí essa troca é interessante, né? Para a gente não sair de uma bolha que não existe, ela é ilusória, né? E então, eu acho que uma coisa tem a ver com a leva a outra, né? Não é interessante mesmo, né, obrigar a ter vagas. O interessante é que todos tivessem acesso, mas como a gente promove o acesso, né? Aí é a esfera política, é a gente pensar no próximo voto, várias coisas. Poderia completar, caminho, né? Luciana, o seu raciocínio, ele está corretíssimo. Nós precisamos das cotas para acabar com as cotas. Isso não é paradoxal. É um raciocínio lógico. Você está certíssima. E Nelson, aproveitando, professora Luciana também, Amanda, que está aqui com a gente, ela escreveu assim no chat: uma das ações para acabar com as cotas é acabar com os privilégios. Esse é o comentário da Amanda. É uma via também bem polêmica, né? Com certeza, Amanda, sim. É uma saída boa também. Mas apesar de achar que essa questão da desigualdade do acesso
ela não é uma questão só de privilégio, é uma questão estrutural essa. Não tem como, por exemplo, nós podemos eliminar o privilégio dos filhos de quem detém os meios de produção, né? Vamos colocar a situação que o Fabiano colocou, né? Então, primeiro entra o pessoal da classe média, depois entra o pessoal, os filhos dos donos de produção. O problema está mais embaixo, quer dizer, me parece que aí, é claro, o objetivo de toda a sociedade é acabar com o privilégio, né? Não tem que ter privilégio. Mas todos têm que ter o mesmo direito de acesso, a mesma igualdade de condições, isso que é importante. Sim. E agora, para chegar na igualdade de condições, é que é necessário as cotas, para que a gente possa fazer um nivelamento. E a partir daí, então, você cria uma situação de igualdade de condições, não é? Porque senão a gente fica preso a uma ideia de que o privilégio está atrapalhando. O privilégio atrapalha, mas não só o acesso da população pobre e negra a um ensino de qualidade, né? O privilégio atrapalha outros campos também, outros segmentos, né? Me parece que aí a gente tem que focar mais na origem da desigualdade, no caso da população negra, pensando na população negra especificamente, né? E é justamente a falta do Estado depois que foi abolida a escravidão e até hoje, né? O Estado ele falta. Então, nós temos que colocar o papel do Estado no seu devido lugar, né? Essa é a minha opinião, né? Naquela imagem que a professora Luciana colocou, né, dos garis e da XP, né? Foi da XP. Quantos daqueles garis imaginariam entrar numa universidade? E quantos daqueles rapazes da XP imaginariam parar no ensino médio, né? Então, assim, nenhum daqueles, com certeza... Ser garis, quantos deles se imaginariam ser garis? Exato, porque você... A grande discussão, quando você escuta, né? Você escuta, as avós, as mães falar, olha, até para ser gari tem que ter o 2º grau, né? Ela falava, não era nem o ensino médio, né? Na época era o segundo. Você tem que estudar, porque até para ser gari você tem que ter o 2º grau. Então, muitos deles não se imaginavam nem ter o 2º grau. Agora, com certeza, todos aqueles que estão na XP, eles jamais imaginariam parar no 2º grau, porque a universidade para eles era fácil, era uma coisa simples de estar ali. Então, as cotas, elas têm que aumentar, de repente, isso que a professora falou, para acabarmos com as cotas, temos que ter cotas, pode chegar num ponto que a gente tem que aumentar essas cotas. Porque hoje, quando a gente vai num médico, quem tem convênio, né, e passa mal no final de semana, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir, isso pode ser na UPA ou pode ser num convênio, é um desfile de moda, né? A geração nova de medicina é um desfile de moda. E você não vê negros. Você vê a loirinha bonitinha, você vê o rapaz branco, você vê estrangeiros, mas você não vê negros. Não sei, é uma percepção que eu tive na hora que eu vi aquela imagem, né? Porque hoje um curso de medicina que não seja numa faculdade pública, e para ser numa faculdade pública, sem cota, eu não vou entrar de jeito nenhum. No Enem você tem que fazer quase 1.000 pontos para entrar numa faculdade de medicina, e uma faculdade de medicina está custando R$8.000 por mês. A única pessoa aqui na sala que pode disponibilizar desse valor é a Simone, que ganha muito bem, né? Aproveitando, demais, já que você como falou professores que somos, não conseguimos colocar um filho nosso para pagar R$8.000 numa faculdade. Então é muito discrepante, né? Mas o Constantino está com a mão levantada. Isso, é isso que eu ia falar. Aproveitando que o Fabiano falou que eu tenho muito dinheiro, professor Luciano, eu vou aproveitar disso para cortar e passar para o Constantino, que também trabalha com a gente, é nosso professor. Fala, Constantino. Professora Luciana, parabéns. Muito, muito boa, muito enriquecedora a sua fala. Em alguns momentos, nessas questões complexas, eu me pego um pouco otimista, né? O Brasil tem 522 anos e foi construído com base
em desigualdade, racismo, uma série de coisas. E a política de cotas tem basicamente 20 anos, é muito pouco tempo. E por isso que eu acredito que vai melhorar. Mas nesses 20 anos de política de cotas, na visão da senhora, houve uma melhora significativa ou não? Sim, legal, Constantino. Obrigada pela pergunta. Respondendo um pouco o Fabiano antes, que tem a ver com a sua pergunta também, é importante, gente, que cotas não é só para negros, né? As cotas, ela é direcionada 50% de vagas para alunos de escola pública. E aí, dentro desse número, tem uma cota dentro da cota que é reservado para pessoas negras, e também a associação é porque o negro, ele é o que mais estuda em escola pública também, né? Porque ele está mais na periferia, tem menos condições de vida. Inclusive, saiu o mapa da desigualdade recentemente, a Simone paralisou, né? Ou é só para mim? Ela congelou, sim. Ela congelou. Tá. Saiu o mapa da desigualdade, né, dizendo que uma pessoa que mora em Pinheiros, ela tem 20 anos a mais de vida do que quem mora na cidade de Tiradentes, em São Paulo. E o que isso quer dizer? É o acesso, né, gente? E é as pessoas que são negras que moram na periferia, a maioria. Tem branco? Tem branco. E essa cota, ela foi pensada para as pessoas que têm menos renda, né? Então, é importante. E pensando acabar com cotas, é importante política junto, né? Acho que muita gente, às vezes, é contra a cota porque não vê, né, outras políticas também que levem à extinção dela, né? Então, isso é frustrante mesmo. Mas enquanto não tem, a cota é algo importante. Por que é importante, Constantino? Eu acho que é muito interessante quando a gente vê o aumento de pessoas negras com acesso à educação, né? Então, a maioria acessa a privada, né, a educação privada, no ensino superior, por exemplo. Teve um aumento de 2013 para 2019 de mais de 1000% de alunos negros, né, especialmente na categoria EAD privado. Mas é uma forma das pessoas acessarem o conhecimento, né? Então, quando a gente pensa que o conhecimento é poder, conhecimento transforma, foi muito importante. Dentre outros programas, tinha também, não é o Inglês Sem Fronteiras, não era Escola Sem Fronteiras, vocês lembram? Um programa que era fantástico. Ciência Sem Fronteira. Ciência Sem Fronteira, gente. Acabaram com o programa. Tinha a ver com isso. Pessoas da periferia que não tinham acesso passaram a estudar no exterior. E isso para o Brasil, para o desenvolvimento econômico, isso é muito importante. Mas eles acabaram, só interrompendo, professora, eles acabaram com o programa e deixaram alguns brasileiros fora do país, inclusive. Sem dinheiro. Né? Então, é lamentável, né? Porque enquanto os outros países já demonstram que o desenvolvimento tem a ver com a educação, e a gente continua, com exceção de algumas instituições, né? Continua com um ensino, né, estranho, né? O público, especialmente. E é uma política que ela demora para se ver resultado, né? Então, acho que foi o Fabiano que falou, eu também não tenho esperança de ver uma educação mais igualitária, vamos dizer assim. Difícil. Muito grato. Posso só complementar essas falas? Tem que ter assim a oferta da educação e depois o mercado absorver isso também, né? Então não adianta nada a gente ter engenheiros, médicos negros e depois as empresas acabaram absorvendo isso. A GM está com um programa para aumentar, para diversificar o seu quadro de colaboradores, né? Então, para aumentar, por exemplo, mulheres na área técnica, né? Na parte fabril.
ingresso de negros mesmo, né, em cargos de engenharia e de gestão, né? Então é todo um movimento que a gente vê a pequenos passos, mas num rumo aí mais positivo para não só do negro formado e bem formado, mas também em boas colocações no mercado de trabalho. Fabiano? Não, desculpa, Luciana, por favor. Não, a gente vê muita mudança, assim, né? As pessoas falam, mas vocês ficam de mimimi porque as coisas estão mudando. Estão, gente, mas é a passo de formiga e sem vontade. Então, é importante trazer o assunto, discutir sobre isso, a importância para o desenvolvimento humano, né? E econômico do país também. Não é interessante a desigualdade. Todo país capitalista é desigual, né? Mas o nível da desigualdade, ele tem muito a ver com tudo, né? Então, ainda temos que ficar atentos em relação a isso. Eu me lembro de uma campanha que fez o Magazine Luiza, há pouco tempo atrás, né, que ela queria jovens negros para serem executivos da empresa, né, negros e negras, né? E assim, ela teve sofreu um ataque das milícias digitais, né? De radicais, onde já se viu uma empresária pedir trabalhadores negros, não sei o quê, por quê? Porque isso é uma discriminação ao contrário, né? As coisas assim, é o preconceito reverso, né? Que eles chamam, né? Que a extrema-direita chama, é um preconceito reverso e tal. E ela foi muito firme, né? Ela foi numa entrevista que ela deu na televisão, disse, não, é isso que eu quero mesmo, é isso que nós queremos, por causa disso, disso e disso. Quando você expõe a questão, pronto, morre, né? Ninguém mais discutiu, ela contratou quem ela queria, eles estão trabalhando e morreu o assunto. Eles sofreram, teve esses ataques, né, é o mesmo discurso, né, que é um dispositivo, né, que eu estava falando, que é um dispositivo do pensamento hegemônico de que ele tem que se reafirmar todo o tempo, né, como o machismo também, quando a gente pensa o feminicídio, né, muitas vezes a violência é um modus operandi masculino que faz com que ele tenha que ser reafirmado para não perder o seu lugar. Então, não posso lavar louça porque é coisa de mulher. Eu não posso varrer uma casa, não posso cuidar do meu próprio filho porque é coisa de mulher. Então, se a gente pensar numa lógica macro, o racismo ele opera também nessa lógica. Então, mas como assim, né? Não tem que ter nenhum. Né? Por eles, nenhum estariam lá. Inclusive, a Magazine Luiza tem uma parceria com a Zumbi nesse projeto aí de levar executivos negros, né? Por conta dos projetos lá da universidade também. Então, eles tiveram essa atitude, né? Essa ação aí, pensando uma diversidade na empresa e também tem esse discurso, quando o negro ascende, né? Nossa, vocês estão ouvindo? Que apareceu uma... aconteceu alguma coisa aí. Tá, Aproveitando, desculpa, minha internet aqui caiu, eu estou pelo celular. Foi o Fabiano falar que eu ganho muito dinheiro, aconteceu isso, né? Mas, eu não sei onde que parou no chat, mas alguém continuou lendo o chat ou não? Não, Simone, nós esperamos você, mas quer que eu leia, eu leio. Não, pode deixar, eu vou ler o que eu tenho aqui. Se não conseguir ler mais, Fabiana, aí sim eu vou precisar da sua ajuda, tá bom? Tá bom. O Alexandre Vieira, que é um colaborador de outro Senai, né, de outra faculdade Senai. A forma como a sociedade funciona hoje favorece a criação de abismos sociais. A cota é uma das formas de construir pontes que possibilitem a busca pela igualdade de oportunidade. Esse é o comentário do Alexandre. O comentário do Orlando, também trabalha com a gente, né, na nossa escola, ele também falando sobre as cotas. Concordo plenamente. As cotas são necessárias,
pois a desigualdade econômica e social é muito grande. Às vezes, algumas pessoas pagam as mensalidades das universidades particulares, porém deixam de lado coisas básicas como alimentação, por exemplo. Excelentes colocações, viu? Muito bom mesmo. A gente tem uma desigualdade, né? Que não tem como negar isso. Então, pode ser um caminho bom a cota. Teve uma coisa que o Nelson falou que eu acho que é interessante falar, né? Sobre o preconceito reverso, né? Que muita gente fala, que está muito atrelado a isso, né? Quando há uma oportunidade para o negro, já vem esse discurso, mas você também me xingou de magrela, de não sei o quê. Assim, é importante pensar que por que não existe, né, um racismo reverso? Porque o racismo ele implica uma relação de poder. Então, quem manda e quem obedece. Tem gente que fala, mas tem chefe negro, tem gente, o Obama já foi presidente. Já, sim, existe também. Mas quando a gente pensa o todo do mundo, a maioria são de homens brancos, né? Então, quando a gente fala de pensamento hegemônico, é dessa galera, né? Que é meia dúzia no mundo, né? Dos trilhardários e tudo mais, que é quem manda no sistema produtivo e econômico. Então, é disso que se trata, né? O negro, ele não está nessa escala de mando no mundo. Não tem como. Então, o racismo não tem como ser operado pelo negro, porque ele não é o pensamento hegemônico, né? Ele não é o detentor dos meios de produção, na sua maioria. Então, é por isso que não existe mesmo. O negro pode ter preconceito. Eu não gosto de gente branca. Ele tem um preconceito. Ele não te conhece, mas já não gosta porque você é branco, né? Tem trauma, sofreu muito racismo e tudo mais. Pode discriminar alguém por ser albina, não sei, pode ter uma discriminação. Agora, racismo, ele parte de uma relação de poder, tá? Então, imagino que vários de vocês saibam, mas é importante a gente falar isso, né? Super importante. Gente. Super importante, porque essa questão econômica, inclusive, ela foi abordada no primeiro dia. Não sei se todos se lembram, né? O Jacino, ele colocou essa questão como marxista, né? Que a questão econômica, ela divide e forma pensamentos hegemônicos, né? Que é o que você está falando, é verdade. Você está correta muito precisa na sua abordagem aí. Parabéns, é isso mesmo. Por isso que não existe o racismo reverso, sem dúvida. Muito bom. Você pode me ajudar agora? Tem comentários no chat que eu não tenho mais acesso ao chat. Tem. O Leandro colocou, parabéns pela apresentação, professora Luciana. O Orlando colocou, muito bem lembrado, as cotas não são apenas para os negros. Amanda, ela colocou cotas para pretos, pardos e indígenas dentro das cotas sociais. O Cristiano, parabéns, sempre muito esclarecedores esses debates. Olha, ótimos, né? Ótimos comentários, abordagens, né, professora Luciana? A gente só tem a agradecer por mais essa noite que a gente pôde aprender, como eu sempre falo, reaprender e transformando, assim, vidas, transformando maneiras, formatos, porque cada um de nós, a gente veio de uma vida diferente, né? Uma família diferente, uma cultura diferente, e é um mix que a gente tem que realmente respeitar as diferenças, e não só respeitar, como diz o Nelson, como diz o Fabiano hoje, pagar nossas dívidas, não deixar acontecer mais, e pedir sempre para vocês, viu, professora Luciana, ajuda a gente a ser melhor. Ajude-nos. Com certeza, Simone. Eu ouvi ontem, eu não sei se eu peguei direito, porque minha conexão estava caindo muito, mas eu vi vocês comentando sobre a mudança curricular, né? Se vocês tiverem interesse que a gente participe, Zumbi, tem outros pesquisadores também, eu também teria interesse dessa troca.
se vocês tiverem, eu não sei se era aberto para outras instituições também, mas eu vi que vocês comentaram ontem que vocês estão nesse processo. Para a gente também é sempre um aprendizado. Então, se vocês tiverem interesse, que a gente participe também em algum momento, é sempre muito interessante. E também outras formas, né? Falar sobre isso em outros momentos também. Né? Às vezes a gente se apega a novembro, até a gente lá na universidade também. Muitas vezes o novembro intensifica, mas a gente tem pensado cada vez mais fazer ações fora também, né? Em outros momentos. Cursos de letramento racial é interessante, porque é um pouco mais longo, né? Você consegue ter um processo de aprendizagem. E, dentre outras coisas, a gente refletir individualmente, também prestar atenção nos nossos comportamentos, né? Porque a gente é acostumado, né, já a agir de certas formas, e é legal a gente questionar, de repente, mas por que eu fiquei irritada com tal pessoa e com outra pessoa não? Né? Às vezes tem a ver com isso, às vezes não também. Mas a gente prestar atenção, né, no que a gente está acostumado, mas que não seja legal, né? Que fomente mais o racismo do que precisa, né? Então, ficar atento em nós e nos outros também, cobrar os companheiros também, né? Quando a gente vê alguma situação, a gente fica meio assim de falar, mas pode ser legal, porque pode ser ignorância do outro, né? Então, não nesse negócio de ensinar, eu quero te ensinar, mas de repente fazer a pessoa refletir sobre a ação, né? A ação racista, que parece normal às vezes. Com certeza, viu? E assim, para você saber, a gente vai sim tornar isso uma cultura, vai sim tornar não só novembro, ontem nós discutimos isso também, né? O Nelson, a gente falou bastante, não só abril para o indígena, né? O mês de abril, mas assim, a gente fazer algo que perpetue aí, que realmente não seja só um mês, sejam vários e transformar também todos os dias, né? Porque não adianta ter uma semana afro, opa, ponto, acabou, né? Agora esqueci o que é, pelo contrário. Então, é justamente fomentar isso, tá? Quanto ao que você falou do que nós estamos trabalhando, na verdade, não é mudança de currículo, é uma pena. O Senai ele não tem essa autonomia. O que a gente está fazendo é elaborando um novo curso de pós-graduação, como o professor Ivair ontem comentou, na área de ESG, Environment, Social Governança, né? Então, a gente está desenhando. Então, o professor Constantino, que estava aqui, que ele até comentou, né? Ele abriu a câmera um momento, ele está, assim, coordenando esse processo. Mas você, professora Luciana, está super convidada. Depois eu vou pedir para o professor Nelson seu e-mail, a gente vai conversar melhor, tá bom? Maravilha, conte com a gente, porque para transformação é parcerias. Com certeza, e a recíproca é verdadeira, tá? Tanto lá nas redes como no grupo nosso de saúde mental e trabalho, como o fórum também, que é outro grupo de pesquisa, nossa ideia é sempre essa, né? Unir forças. Então, conta com a gente. A gente consegue tudo que a gente está falando, né? Tudo que a gente está falando nessas noites é assim que a gente consegue, unindo forças. Fala, Fabiano, tem mais comentários? Tem mais um comentário do Pedro Henrique. Parabéns a todos os envolvidos, muito bom mesmo. Esses debates são de extrema importância mesmo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar. Eu gostaria de fazer até uma provocação para nós, né, aqui, aí Marcela, Vanessa, Orlando, Cristiano, Nelson, Simone, Marina, todos nós que estamos, o Michel, não estou vendo o chat aqui, mas o Michel deve estar por aí, todo o pessoal que está aqui, nós entramos num debate com um nível maior, né? Nós estamos hoje com o pessoal da faculdade. Como que a gente pode, de repente, sentar e conversarmos a respeito de como levar isso, diminuir a idade desses níveis. Então, com os nossos adolescentes aí de 16 até 23, de repente pensar na gente pegar as escolas próximas aqui, como que a gente pode também trabalhar e, de repente, trabalhar aí em parceria
com a Universidade Zumbi dos Palmares, que eu já estou me convidando, porque eu preciso conhecê-la, né? E para a gente poder trabalhar com essas crianças e começar a mexer mais com a cabeça desses jovens também sobre esse tema. Muito legal, Fabiana. Depois eu autorizo aí o Nelson a passar meu contato para vocês. A gente vai ficar muito feliz, assim, de poder conversar e ver essas trocas possíveis. A gente tem muita ligação com a educação, né, por se tratar de uma universidade. Então, o jovem, ele tem sido cada vez mais, entre aspas, alvo nosso, assim, né? Porque é uma galera que, para a transformação, é essencial. Então, trabalhos com comunidade, com o Colégio Equipe, a gente tem um projeto bem legal, por exemplo, de trabalhar com a comunidade, com os alunos, né? Que é um colégio de classe média, e esse assunto está internamente sendo discutido, nós estamos junto com eles e tal. É desafiador, assim, e é muito interessante, porque para a gente transformar é no diálogo, né? Na troca, aprendizado, vamos falando, sim, com certeza. Que bom. Aqui já dá para a gente encerrar, né? Tem mais comentários, Fabiano? Não, acabou. Acabou no Pedro Henrique. Tem como o pessoal, quem puder, né, abrir a câmera para a gente tirar uma foto? A Simone já pede isso toda vez. Isso já é padrão. Foto, Simone? Ai, você manda. Eu ia pedir, mas como eu tô com o celular, professora Luciana, eu fiquei meio irritada aqui, viu? Então, alguém de nós também aí printa a tela, né? Como eu sempre peço. Que bom que a professora Luciana deu a ideia, tá vendo? Ai, gente, tá muito legal. Prazer conhecer, viu? Muito obrigada mesmo, de verdade. Quem puder abrir a câmera, pessoal, abre. Quem estiver em casa, assim, que eu tô vendo Marina, põe os filhos junto, Marina. Põe todo mundo assim na foto. Muito legal. A Marina não cabe todos os filhos dela junto. É verdade. Quem printa aí para nós? Ó, Orlando. Orlando com a gente todas as noites. Muito obrigada, viu, Orlando? As minhas meninas, as guerreiras aí, ó. Muito obrigada. Marina, tira o dedão, que não está aparecendo o seu rosto, Marina. Tira o dedão. Obrigada, viu? Aqui a gente está assistindo com mais pessoas junto. Ai, legal, prazer. Muito legal a palestra. Irmã da Marina lá. Que legal, vou saber. Aproveitando, gente foi escrever, eu fui escrever no chat, acho que fui eu aquela hora, que eu não achei, tá no celular, eu fui escrever. Muito obrigada a todos e todas, aproveitando, tá? Outras escolas que participaram conosco, né? Outras faculdades Senai, comunidade, nossos colaboradores. Eu não quero esquecer de ninguém, então, muito obrigada a todos e todas. Que a gente continue essa Semana Afro para a nossa vida. Isso aí faz parte da gente. Muito obrigada de verdade. Muito obrigada. Foi muito gratificante, Nelson. Você é meu lindo. Obrigada, viu, gente? Bom, gente, prazer conhecê-los. Falamos, viu? Tamo junto. Valeu, gente. Obrigado. Tamo junto. Parabéns a todos. Parabéns. Falou. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada, viu? Obrigado, Luciana. Obrigado, Simone, Fabiano. Obrigado a todos aí. Obrigada. Grande beijo. Semana Bertarello. Já mudamos o nome, né? Estou com outro nome. Semana Bertarello. Não tinha nada acima de espetacular, agora a gente vai criar um novo adjetivo, Bertarello. Bertarello. Vamos convidar todo mundo. É pizza, não é? Valeu, gente. Bertarello. Beijo para vocês. Tchau, gente. Bom descanso a todos aí, bom final de semana. Obrigada. Igualmente. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau.